Olá, meu irmão, olá, minha irmã, que a paz e a graça do Senhor Jesus repouse sobre você e toda a sua família de sempre. Eu sou o pastor André Iorri, pela bondade e graça do Senhor, estamos aqui reunidos para mais um vídeo abençoado da parte do Senhor. Hoje trazendo o tema Vá até Jesus. Muitas vezes é difícil, irmãos, darmos passos em direção ao Senhor, porque isso requer de nós, seres humanos, uma porção de fé, uma medida de fé. Sabemos que as dificuldades são grandes, os levantes, o vento, as tempestades, mas Jesus nos ama, Jesus nos chama para continuar caminhando e rompendo em fé. E sobre isso que eu quero falar nessa manhã tão abençoada de Deus com você. Mas antes da gente começar, gostaria de convidar você que ainda não é inscrito no canal a se inscrever, ativar o sininho de notificação em todas, porque diariamente eu desejo enviar vídeos abençoados da parte do Senhor para teu crescimento e edificação, para fazer você refletir acerca da palavra de Deus, te formando o teu caráter cristão, para que você possa servir como homem de Deus, como mulher de Deus, que você possa servir a sua família e a sua igreja e ao reino do Senhor. Mas sem mais delongas, vamos ao nosso conteúdo de hoje. A palavra de Deus hoje se encontra em Mateus, capítulo 14, verso 28 a 29, que diz o seguinte: Senhor, disse Pedro, se tu és, manda que eu ir ao teu encontro sobre as águas. Venha, respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e ficou na direção de Jesus. Aleluias, glórias a Deus, irmãos. Quando Pedro, na verdade, ele viu Jesus andando sobre as águas, mais do que fé, a gente pode observar que ele demonstrou uma prontidão para tomar posse da palavra profética do Senhor. Qual foi a palavra que Jesus disse para Pedro? Venha! E ele andou sobre as águas. Sabe, às vezes as coisas parecem mais profundas do que nós falamos, mas na verdade elas são simples. Tão simples como a palavra venha. É simples as palavras e expressões de ânimo, como o Senhor às vezes fala pra gente. Continue. Seja grato. Às vezes o Senhor fala ao nosso coração, né, irmãos? Obedeça, perdoe. O Senhor, a única coisa que o Senhor ele nos pede, para mim, para você, é que a gente aprenda a confiar nele, a gente aprenda a descansar nele, a gente aprenda a não deixar que a circunstância, as situações, melhor dizendo, impeçam a gente de estar diante da presença dele olhando. É muito interessante porque Pedro ele começa a caminhar sobre as águas. Enquanto ele olha para Jesus, enquanto seu olhar está focado no Senhor, você percebe que Pedro não tem medo, Pedro não hesita, Pedro ele tem prontidão, ele caminha em direção ao Mestre. Mas a partir do momento que Pedro começa a olhar para as circunstâncias da vida, ele começa a afundar. Então, assim, a nossa vida também é assim, irmãos. Pode ser que você que esteja me ouvindo nesse momento, você esteja passando por várias tempestades na sua vida. Talvez você diga, pastor, a chuva está forte contra a minha vida. Os raios, a tempestade, o vento. Mas eu quero te dizer que independente da situação que você possa estar vivendo hoje, Jesus está nela. Confie no Senhor, o Mestre te chama e diz: venha meu filho, venha minha filha em minha direção. Esteja pronto para obedecer a palavra de Deus. Tudo que o Senhor deseja é que eu e você aprendamos a confiar neles. Os tempos de crise são tempos de aceleração e nós precisamos entender isso. Por quê? A gente só cresce profundamente, irmão, quando estamos na prova. Nós precisamos entender isso. Então o Senhor está acelerando as coisas. Antes de Jesus dar a ordem, se vocês observar, para Lázaro, por exemplo, para ele se levantar da morte para a vida, ele instruiu os discípulos a removerem a pedra. Talvez em sua vida o que esteja faltando é rolar a pedra. Talvez você precisa se lembrar que Jesus não rola a pedra, mas ele ressuscita mortos. Rolar a pedra é uma necessidade nossa. Rolar a pedra
uma responsabilidade nossa. Nós precisamos tirar da nossa vida as pedras que nos impedem de ir até o Senhor. O grande problema é que muitas vezes nós queremos que Jesus passe pelos processos em nossos lugares e que Ele remova a nossa pedra, como eu tenho falado. Mas Ele não agirá assim, irmão, eu tenho que te falar isso. Eu vou repetir, Jesus ele não vai agir assim. Antes, Ele irá ressuscitar aquilo que está morto em você e em mim. E a pergunta que eu te faço hoje é: o que está morto dentro do seu coração? O que está morto dentro da sua alma? Será que foi o seu casamento que morreu? Será que foi os seus sonhos que morreram? Será que foram projetos que morreu? O seu ministério? Jesus ele te chama. Remova essas pedras e venha caminhando no Senhor. Jesus ele quer te proporcionar, irmão, com certeza, uma grande pescaria. Mas é você que precisa lançar as redes. Ele quer livrá-lo da fornalha ardente, se você parar para prestar atenção. Mas não vai impedir de você entrar nela. A tempestade nos ensina que a gente deve continuar e nunca desistir. Assim como Jesus falou para Jairo após informar da morte de sua filha. Ele nos fala hoje: não tenha medo, tão somente creia. É a palavra profética que eu te libero nesta manhã para você que está conectado comigo. Não tenhas medos. Eu declaro como profeta de Deus nessa manhã: não tenhas medo do que você está passando. Não tenhas medo da tempestade. Não tenhas medo do que o homem está falando. Embora tudo pareça contrário, não tenhas medo. Creia somente. A gente precisa aprender a ouvir o mestre. A gente precisa aprender a ouvir os apontamentos. E isso é o diferencial que vai transformar a nossa vida. Esse direcionamento alinha, irmãos, a nossa vida, o nosso chamado. Ele nos impulsiona a viver realmente uma vida de milagres extraordinários e a gente faz nos experimentar esses milagres. Desse modo, você tem que ter a consciência de que Ele irá te impulsionar em meio às tempestades. A fé não apaga, irmão, a realidade, mas faz a gente crer ainda mais que Jesus é o próprio Deus e Ele é muito poderoso para transformar qualquer situação. Se você tem passado momentos de crise, se você tem passado momentos de dificuldade, saiba que o Senhor está acelerando os tempos. O Senhor está te preparando, o Senhor está te forjando, o Senhor está te ensinando. Não reclame, irmão, pelo que você tem passado, por mais difícil que a prova tem sido. Entenda, provas são necessários, processos são necessários para que você aprenda a ser uma pessoa madura, para que você aprenda a ser um grande homem de Deus, para que você aprenda a ser uma grande mulher de Deus. Então, não olhe para as necessidades. Faça como em Mateus capítulo 14, versículo 28 e 29, né? Quando Pedro vê Jesus, ele caminha em direção ao Mestre. Por mais que tudo pareça perdido, por mais que a tua esposa talvez falou que não quer mais estar casada com você, ou o seu marido falou que vai sair de casa, ou você perdeu o serviço, não importa a situação que você esteja enfrentando. Olhe apenas para Jesus. Jesus, ele é o caminho. Jesus é a verdade. Jesus é a vida. Jesus tem um plano para você. Você não irá morrer, meu irmão. Esse gigante não irá te destruir. Essas muralhas não irão impedir de você conquistar a sua vitória. Creia, porque Deus não é filho do homem para que se lamente, e Ele nunca irá mentir para você ou para mim. Então, se você tem passado momentos difíceis, sabe que Deus está com você nessa prova. Deus está te ensinando, Deus está te processando, te habilitando para viver uma nova temporada no Senhor. Esses são tempos de aceleramento. Então, levante tua mão e agradeça, porque Deus nunca te abandonou. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, eu oro, Senhor, por todas as pessoas que me ouvem neste momento. Talvez as pessoas que estão aqui, Pai, estão enfrentando ventos e tempestades horríveis. Tem pessoas aqui que
que seus dias têm sido amargos, que a prova tem se levantado, o gigante espiritual tem lutado contra eles e muitas vezes eles têm se sentido fraco, desanimado, abatidos. Eu te peço, Espírito Santo, que o Senhor possa renovar o coração de cada um que está aqui. Restaura-lhe as forças, Pai, dá entendimento, dá sabedoria, Senhor, e melhor e mais importante do que isso, dá fé para eles continuarem a prosseguir rompendo sobre todas as situações. Que assim como Pedro esteve pronto para ir em direção ao Senhor, que a gente também possa estar atento a ouvir o chamado do Mestre, que a gente também possa estar atento para largar todas as coisas e nos atirar em direção ao Senhor, embora as situações pareçam contrárias, porque cremos, como assim o Senhor deu uma palavra para Pedro, venhas. O Senhor está dando palavras para muitos homens e mulheres de Deus que estão aqui fracos e abatidos. Que essa palavra seja uma palavra rema para vocês, que vocês possam ir em direção ao Senhor. O Senhor declara nesta manhã, venhas em minha direção. Venhas porque eu desejo curar o teu coração, eu desejo sarar a tua vida, eu desejo te fazer carinhos, eu desejo declarar o meu amor para você, porque foi por mim, ou melhor, por vocês que eu morri, diz o Senhor. Então, não desanima da sua luta, não desanima da sua caminhada, homem de Deus, mulher de Deus, porque o Senhor está contigo. Deus muitas vezes não irá te tirar da prova ou da situação que você vive, mas Deus irá transformar o ambiente para te abençoar em nome de Jesus. Sabe mais uma forma que você também pode, irmão, estar indo ao encontro de Jesus? Sendo inscrito aqui no canal, ativando o sininho de notificação, porque todos os dias eu desejo dar palavras abençoadas da parte do Senhor, como essas, ao seu coração. E se você deseja acelerar a sua vida espiritual, crescer em graça e em conhecimento, não fique por fora, porque pode ser que seja a última vez que eu esteja aqui ministrando ao seu coração se você não for um inscrito. Mas se você for, todos os dias você terá uma palavra abençoada como essa para edificar a sua vida em nome de Jesus. Que Deus abençoe você, meu irmão. Deus abençoe você, minha irmã. Muito obrigado por estar todos os dias comigo, me acompanhando aqui, ouvindo as palavras do Senhor. Que Deus possa te fazer um homem e uma mulher muito sábio e próspero, em nome de Jesus. Amém. E até o próximo vídeo.